Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler uma passagem muito conhecida da igreja, que se encontra no versículo 35 ao versículo 41. Episódio este em que Jesus acalma a tempestade. A palavra do Senhor nos diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levantaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Louvamos-te, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, tão somente para adorar-te, pois para isto fomos criados. Louvamos-te, ó Deus, porque além do privilégio de o adorarmos, nós também, ó Deus, somos alimentados pela tua palavra. Confessamos também as nossas limitações para entendê-la e lhe rogamos o teu Santo Espírito a fim de nos iluminarmos, para que possamos aprender as maravilhas da tua lei e que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes delas. Ó Deus, a despeito do pecado deste que fala, ó Pai, usa-o para que teu povo seja edificado. É o que nós lhe pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Certa feita, numa manhã agradável, num dia aparentemente calmo, Janelle saiu para trabalhar. Antes de entrar em seu escritório, ela parou, comprou o seu café da manhã, um pão, um chocolate quente, e enquanto ela se dirigia ao seu trabalho, subiu no elevador, desceu no 64º andar, e enquanto ela estava conversando com sua amiga, o prédio começou a tremer. Ela então ficou apavorada, não sabia o que estava acontecendo, achou que fosse um terremoto. Ela ligou a TV no canal da CNN, TV americana, e ela descobre que o prédio em que ela estava havia sido atingido por um avião. Janelle estava no 64º andar, na torre norte do World Trade Center. Ela ficou então desesperada, ligou para a portaria, para os seguranças, e eles disseram: olha, fique tranquila, está tudo sob controle. Vocês não precisam descer do prédio. Não vai acontecer nada, nós temos a situação sob controle. Então ela olhou e viu que do prédio caía escombros, papéis, a poeira era grande. E ela começou a perceber que o lugar em que ela estava sendo tomado pelas chamas. Ela, com um grupo de pessoas desesperada,
começou a descer as escadas, pois os elevadores não estavam funcionando. Ela descia, desesperada, segurando a mão de sua amiga, Rosa, e quando ela estava mais ou menos no 13º andar, ela se abaixou para tirar os sapatos altos que machucavam seus pés enquanto ela descia a escada, e quando ela se abaixou, tentou levantar, de repente, as luzes se apagaram. O escuro. O prédio começou a tremer mais. Então uma coluna bateu em seu peito e a lançou contra a parede. Ela desmaiou. Quando acordou, silêncio. Ela estava debaixo de toneladas de escombros. Só conseguia mexer sua mão direita. Seus cabelos, com tranças, estavam presos numa coluna. Ela pediu socorro, gritou o nome de sua amiga Rosa, mas ninguém a respondia. Tudo escuro, silêncio. Seus olhos estavam cheios de cimento. Sua boca empoeirada. Ela ouviu uma voz pedindo socorro, essa voz foi diminuindo, diminuindo, e novamente voltou-se ao silêncio. Janelle, embora tivesse sido criada em uma família religiosa, ela nunca foi à igreja. Ela achava uma perda de tempo. O que ela queria era dançar, viajar, se divertir com os amigos. Fora criado na ilha caribenha de Trinidad e Tobago e agora em Nova York, ela estava vivendo a sua vida e preparava-se para casar. Jamais havia passado pela cabeça dela que neste dia, que aparentemente estava tudo calmo, ela passaria por essa terrível situação. Assim são as tempestades da vida que nós passamos. Elas não avisam, elas chegam de repente, elas nos colocam contra a parede, nós perdemos o chão, o teto, e ficamos surpreendidos e desesperados em situações adversas, em meio às tempestades. Então nós perguntamos, como cristãos que somos, qual o propósito de Deus com essas tempestades? O que Ele nos ensina? O que essas tempestades nos mostram? O que essas tempestades nos revelam? Quais são as lições que nós podemos tirar das circunstâncias adversas? Lendo este texto, ele nos irá ensinar 4 lições com relação àquilo que nós aprendemos e vemos em meio às tempestades. Primeiro, nós percebemos que os discípulos foram surpreendidos pela tempestade. A superfície do lago em qual os discípulos estavam está a 212 metros abaixo da superfície do nível do mar e é cercado de montanhas por 3 lados, que tem até 300 metros de altura. Então repare que é como se fosse um caldeirão. E neste caldeirão predomina um clima subtropical que pode chegar a 40 graus na sombra. E quando a massa de ar gelada das montanhas se precipita com o calor do mar, há tempestades que assustam o mais experiente navegador, o mais experiente marinheiro, o mais experiente pescador. Pois o ar frio com o ar quente, quando há esse choque, há tempestades e ondas que podem chegar a mais de 3 metros, tempestades, redemoinhos. Os pescadores sabiam que corriam risco disso, mas o problema é que eles não sabiam quando isso poderia acontecer. Era algo abrupto, inesperado. E os discípulos aqui são surpreendidos por esta tempestade. O barco está à iminência de submergir e os discípulos se desesperam e gritam: Mestre, não te importa que pereçamos? A coisa está feia aqui e o Senhor está dormindo. As ondas se agitam. Provavelmente esse barco vai afundar e nós vamos morrer afogados. Acorde, mestre, nos acuda. Primeira lição que nós aprendemos, e ela é muito óbvia, é que as tempestades mostram a fragilidade humana. Quando tudo vai bem,
nós nos sentimos prepotentes, achamos que está tudo sob controle, sob o nosso controle. Nós nos sentimos autossuficientes. No entanto, as adversidades que aparecem de forma abrupta mostram a nossa fragilidade e nos mostram que nós não temos controle sobre as coisas. É uma doença grave, a perda do trabalho, a perda de um ente querido, a traição, a decepção de um cônjuge, o divórcio. Em situações como essas, sentimos-nos frágeis, percebemos que não temos o controle das coisas. Então nos damos conta de nossa fragilidade. E frequentemente nos perguntamos: o que eu fiz para merecer isso? Qual é a razão deste sofrimento? O que aconteceu? Onde? Quando eu perdi o controle? Quanto a esta pergunta, vem a segunda lição que nós tiramos disso. Primeiro, as tempestades revelam a fragilidade humana. E segundo, as tempestades mostram a soberania divina. Jesus disse: passemos para a outra margem. Isso está lá no versículo 35. Você poderia dizer: olha, os discípulos estavam passando por essa adversidade, por essa tempestade, porque eles não estavam debaixo da vontade de Deus. Eles não estavam sendo obedientes. Mas não. Eles obedeceram à voz do Mestre. Eles foram obedientes. Foi Jesus que disse: passemos para a outra margem. Foi uma ordem do Senhor. O que nós aprendemos, irmãos, é que o fato de você estar na vontade de Deus não significa que você não vá passar por circunstâncias adversas. O Senhor nos prova. As tempestades vêm. Mas quando estamos com o Senhor, o lugar mais perigoso da terra se torna o mais seguro. E nós sentimos a paz que excede todo entendimento. Não é aquela paz de cemitério, em que ninguém mexe com ninguém, é tudo silêncio. Mas aquela paz em meio à tempestade, em meio às tempestades. Quando nós nos perguntamos por que passamos por tribulações, vêm algumas respostas. Uma delas é aquilo que nós conhecemos como a lei da retribuição, que pode ser resumida na máxima: aquilo que você planta, você colhe. De fato, alguns problemas que nós passamos são consequências de nosso erro. São consequência de nossas decisões erradas. E sofremos com elas. Mas a lei da retribuição não é a melhor explicação e não é a explicação para tudo. Quer ver um exemplo? José, o que ele havia feito para ser vendido pelos seus irmãos? A Bíblia relata algum pecado? Não que ele fosse perfeito, mas especificamente havia um pecado na vida de José que fez com que ele fosse vendido para os seus irmãos? Não. Ele havia cometido algum erro? Não. Qual então a resposta para o sofrimento de José? E o outro personagem, Jó? A Bíblia diz que ele era homem reto, íntegro e justo. Qual for então o motivo, a causa de seu sofrimento? Por que ele perdeu sua saúde, seus filhos, seus bens? Seria algum pecado? Seria consequência de seu erro? Não. Então repare que a lei da retribuição, ela nem sempre explica os nossos problemas, as adversidades e tempestades que passamos. A melhor explicação para as tempestades é a soberania divina. É porque Deus quer que passemos por circunstâncias adversas. É porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e as tempestades são apenas um meio para nós chegarmos a um fim que Deus mesmo já predeterminou na eternidade. Para nós chegarmos
a aprendermos alguma lição que Ele quer que nós a aprendamos. Quanto a José, nós percebemos que a melhor explicação para seu sofrimento é a soberania de Deus. Gênesis 45, versículos 5 ao 8, José diz aos seus irmãos: não vos entristeçais por terem me vendido, porque para a conservação da vida, porque eles estavam passando fome naquele momento, Deus me enviou diante de vós. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Deus tinha um plano com tudo isso que aconteceu comigo. Através dos meus sofrimentos, das minhas dores, Deus tinha um plano maior, que era a conservação da vida, a conservação da existência do povo eleito de Deus. E quanto a Jó? Jó passa o livro todo pedindo uma resposta a Deus. Por quê? Por que tudo está acontecendo? Quem me dera que o Todo-Poderoso aparecesse para que eu pudesse conversar com Ele e lhe pedir explicações e razões do meu sofrimento. E a partir do capítulo 38, Deus se revela a Jó e diz assim: agora você vai cingir seus lombos como homem e vai me ouvir. Você pode passear debaixo do oceano? Você que colocou limite nos mares? Você pode se vestir de glória e poder? Foi você que deu inteligência aos animais? Foi você que deu beleza a eles? Quem é você, Jó, para estar questionando o que eu faço? E aí Jó vai responder: bem sei que tudo podes, e nenhum de seus pensamentos podem ser frustrados. Antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. As tempestades têm um propósito soberano. Tudo que nós passamos está debaixo da vontade soberana de Deus. A soberania de Deus nas tempestades tem como propósito o nosso bem. Nós conhecemos muito bem Romanos 8, 28 e 29, e o versículo que diz especificamente: porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem aqui não é no sentido de que o que você vai perder aqui vai conseguir lá na frente. Vai ser uma troca. O texto vai explicar. O bem é sermos a imagem de Cristo Jesus. Certa vez eu fui visitar uma irmã, ela tinha perdido o seu esposo, que ela muito amava. E ela falou assim: Marcos, eu passei a maior parte da minha vida na igreja. E eu sei qual versículo você vai citar para que eu seja consolada. Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu vou ser sincera com você. Não vejo bem algum nisso. Não vejo explicação, coisa boa alguma, no fato de eu ter perdido meu marido. Qual é o bem disso? E eu expliquei para ela. O bem do qual Paulo está falando é sermos a imagem de Cristo. Nessas adversidades, mesmo sem a senhora saber, a senhora está sendo moldada pelo Senhor. O Espírito Santo está forjando o caráter de Cristo na sua vida. Você está se parecendo mais com Ele, porque Ele também era homem de dores e sabia o que era sofrer. Deus está trabalhando na sua vida. Um outro questionamento sincero foi de uma jovem que perdeu seu pai, passado alguns meses perdeu a sua mãe. Ela deixou de ir à igreja. O pastor foi visitá-la. E enquanto o pastor conversava com ela, ela ia fazendo um bordado. E o pastor tentando consolá-la, e ela irredutível, até o momento que ele rompeu a conversa, o tom da conversa, de uma hora para outra, e disse assim: mas que bordado feio, hein? Mas pastor, o que é isso? O senhor não está vendo direito, eu estou bordando e está do lado do avesso. O senhor espera alguns minutinhos que eu estou terminando. E ela terminou o bordado, virou para o lado certo e mostrou para ele. Ele falou assim: realmente, não é feio, é muito bonito. E o que eu quis dizer com isso é que você está vendo
os seus problemas na perspectiva errada. Deus está bordando a sua vida. E algumas linhas parecem não fazer sentido, mas no final hão de fazer. Deus está te moldando, Deus está te construindo. Porque Jesus queria que os discípulos passassem por esta situação, afinal Ele mesmo ordenou que eles passassem para outra margem. Qual o propósito desta tempestade? Qual o propósito das tribulações que os discípulos estavam passando naquele momento? Nós aprendemos até agora que as tempestades revelam a fragilidade humana e que as tempestades revelam a soberania de Deus. Deus está no controle. E em terceiro lugar, nós aprendemos que as tempestades nos levam a conhecer a pessoa de Cristo. Nos levam a nos aproximarmos ainda mais dele. No versículo 38 nós lemos: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles os despertaram. Ora, Jesus não era verdadeiramente Deus? E está dormindo? Óbvio, ele era também verdadeiramente homem. E como homem ele se cansava. E nós percebemos no contexto que aquele dia havia sido um dia muito corrido. O texto começa dizendo naquele dia, ou seja, o mesmo dia que ele havia ensinado o povo, um dia de muitas atividades. Ele afastou-se da praia e de um barco ele ensinava a numerosa multidão que estava à beira-mar. Alguns explicam que o fato de Jesus estar num barco, enquanto as pessoas ficavam na praia, ele não tinha microfone, então ele usava o ambiente para que a voz dele chegasse àquela grande multidão. Então, naquela posição, era mais fácil das pessoas ouvirem, de costa para o mar, no barco, e as pessoas na praia ouvindo. Então, ele havia passado o dia ensinando. E o versículo 35 diz que, sendo já tarde, já estava tarde, foi um dia fadigante, no qual ele havia passado todo esse tempo ensinando, Jesus disse: passemos para outra margem. Repare que ele nem desceu do barco. E os discípulos despediram a multidão e o levaram assim como estava no barco. E ele, muito cansado, então, adormeceu. Eu havia dito quanto a este ponto, de que as tempestades nos faz conhecermos a Cristo, nos aproxima mais do Senhor. E quando nós nos aproximamos da pessoa de Cristo Jesus, nós lembramos que Ele é uma pessoa, mas que tem duas naturezas. A natureza humana, que é a qual nós estamos vendo aqui. Ele está cansado. E o que a natureza humana de Jesus nos ensina? Hebreus 2:17 diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 4, versículo 15, diz algo semelhante: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus esteve no barco da humanidade. Ele sabe o que é sofrer. E por saber o que é sofrer, ele pode se compadecer das suas dores. Ele não é um Deus que está de braço cruzado, que não sente a sua dor, que não se compadece de você. Ele sabe o que você está sofrendo. Ele já passou por isso. Jesus, como homem, estava sujeito às mesmas fraquezas humanas. Suor, sede, fome, sono, dor, alegria, até mesmo uma ira santa, quando ele teve e expulsou todos os mercadores do templo. E teve sono. Ele é verdadeiramente homem. E por ser verdadeiramente homem, ele sabe, ele conhece o seu sofrimento. Ele se compadece.
pregador Spurgeon cita a história de um homem que estava sentado com a perna quebrada no trem, e como a perna doía muito, ele colocou a perna estendida no banco da frente, não tinha ninguém, e o guarda passou e falou assim: por favor, o senhor poderia tirar essa perna do banco? Ele falou assim: mas aqui está doendo muito, eu gostaria de estirá-la para aliviar as dores. Ele falou assim: não me interessa, o senhor tem que se comportar. Independente de como o senhor esteja, coloque a perna no devido lugar. E na segunda, o segurança saiu, ele voltou a fazer o mesmo movimento, estendeu a perna, o segurança o repreendeu de novo. E quem estava do lado disse assim: com certeza esse segurança nunca quebrou uma perna. Porque se ele tivesse quebrado um dia, ele saberia a dor que o senhor está passando. Mas Jesus passou pelas dores que nós passamos. Ele sentiu todas as dores que você possa sentir. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é passar por privações. Isaías 53 diz que Ele tomou as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Mas nós vemos também, neste texto, um outro aspecto. A natureza divina de Cristo. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Como homem exausto ele dorme, mas como Deus ele brada e os ventos emudecem. Isso nos faz lembrar do Salmo 29, versículo 3, onde o salmista, de uma forma poética, escreve: ouve-se a voz do Senhor, ou seja, de Yahvé, de Deus, sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre muitas águas. Salmo 104, versículo 7, a tua repreensão fugiram à voz do teu trovão, bateram em retirada. O texto deixa bem claro que é Deus que acalma a tempestade. E Jesus, sendo Deus, Ele acalma essa tempestade, Ele tem controle sobre a criação, pois por intermédio dEle todas as coisas foram criadas. Ele tem controle daquilo que Ele criou, nada sai do seu controle. Jesus, como homem, Ele pode se compadecer das suas dores, e como Deus, Ele age poderosamente, com a sua onipotência, em favor daqueles que confiam nele. Não temos mais Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas a tempestade adormecida aos pés do Senhor que dera a ordem. Então, os discípulos indagam. Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É interessante que na língua original, no grego em que foi escrito aqui, nós não temos o substantivo Jesus. Só no português. Todas as vezes que a tradução aqui coloca Jesus, está ali o pronome ele. Então ele disse, ele estava dormindo. Ele levantou, mas não aparece o nome Jesus. Aí, o fato de o autor não ter colocado o nome Jesus era para usar a indagação dos discípulos como uma ênfase no texto. Porque a pergunta dos discípulos é: quem é este? E o autor não responde, não coloca Jesus. É como se ele estivesse dizendo para os destinatários: você conhece? Você conhece este homem? Que também é Deus? Você sabe que Ele pode acalmar as tempestades? Você já o conheceu? As circunstâncias adversas têm te levado mais próximo dEle? Você sabe responder à pergunta desses discípulos: quem é este que pode acalmar as tempestades? No capítulo seguinte, capítulo 5, versículo 7, nós lemos, quando Jesus chega a outra margem, há um homem endemoniado,
E os demônios dizem, exclamando com alta voz, os demônios disseram, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Demônio aqui dizendo. É como se o evangelista Marcos estivesse dizendo, os demônios conhecem ele. Porque os demônios que respondem à indagação dos discípulos. Jesus é quem? Filho do Deus Altíssimo. Filho por natureza. Nós somos filhos adotivos, mas ele é o filho unigênito. Ele participa da mesma natureza divina do Pai. Ele é verdadeiramente Deus. A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. Eles conhecem a Deus. Não o conhecimento no sentido de obedecer, mas eles sabem que Deus é poderoso. E você o conhece? Você conhece, não como os demônios, mas você conhece e confia nele? Você descansa nele? O nosso conhecimento de Cristo deve levar-nos a uma confiança prática, vivenciada e evidenciada, principalmente nas tribulações. Você crê, acredita em Deus? Ok, os demônios creem e tremem. Mas você crê, ou seja, você confia em Deus, a ponto de descansar em meio às tempestades, a ponto de dizer, Senhor, eu não tenho controle sobre esta doença, sobre esta circunstância que está acontecendo comigo, mas eu sei o que o Senhor tem. Eu sei que o Senhor como homem pode se compadecer de mim, e eu sei que o Senhor como Deus pode ser providente ao meu favor. Em quarto e último lugar, a lição que nós tiramos desse texto é que as tempestades nos levam a confiar em Cristo. Se você o conhece, de fato, você confia. A confiança é decorrente do conhecimento da pessoa de Cristo. Se você o conhece, você sabe que pode contar com a sua soberania. Versículo 35. Foi Ele que quis que os discípulos passassem por essa tribulação. Foi Ele que deu a ordem. Há um propósito. Se você o conhece, você pode contar com a sua presença. Porque se Ele é Deus, logo Ele é soberano, onipotente, e Ele também é onipresente. No Salmo 139, versículos 7 ao 10, o salmista diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. O Senhor está comigo em todas as situações, em todos os lugares. Podemos contar com a soberania do Senhor Jesus, podemos contar com a sua presença, podemos contar também com a sua onipotência, com o seu poder. Versículo 39, nós vemos ele repreendendo de forma poderosa o vento. Salmo 107, versículo 28 diz, então na angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. E é interessante que os versículos seguintes, logo após o capítulo 4, ele vai enfatizar o poder de Cristo. Neste texto que nós lemos, o ensino é, Jesus tem poder sobre as leis da natureza. Jesus tem um controle das coisas criadas. Ele acalma a tempestade. Você chega no capítulo 5, e o ensinamento é, Jesus tem poder em relação aos demônios. Ele repreende os demônios. Você vira a página da sua Bíblia, vai ter o título aí, a cura de uma mulher enferma. Jesus tem poder sobre as doenças. E você continua,
E no versículo 35 do capítulo 5, nós temos a ressurreição da filha de Jairo. Jesus tem poder sobre a morte. Ele é poderoso. Ele acalma as tempestades, tem poder sobre a lei das naturezas. Ele é poderoso, ele tem poder sobre as doenças. Ele cura a mulher enferma. Ele é poderoso, ele expulsa os demônios. Ele é poderoso sobre a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus tem todo o poder, toda a autoridade lhe foi dada. E ele usa este poder de forma providente a favor de seus servos. Janelle Macmillan nunca havia orado. Mas lá nos escombros, ela começa a temer a morte. E ela tinha certeza que iria para o inferno. Na sua angústia, em meio àquela tempestade, ela começa a orar. Senhor, tem misericórdia de mim. Se o Senhor me tirar dessa situação, eu prometo que eu vou te servir, que eu vou fazer a tua vontade. Passou algum tempo, anoiteceu, ela adormecia, acordava, não conseguia mexer a cabeça por estar presa à coluna. Então ela orou e disse: Senhor, me ajude pelo menos a soltar a minha cabeça. E com um esforço tremendo, ela forçou e sentiu as tranças e o fio de seus cabelos descolarem do seu couro cabeludo. O sangue descia. Ela adormeceu, desmaiou, recobrou, continuou a orar: Senhor, salva-me. Então ela amanheceu e ela viu uma fresta de luz. Viu algumas pessoas transitando em meio àqueles escombros e ela gritava: socorro, meu nome é Janelle e eu estou presa. Eu estou no 13º andar. Mal ela sabia que não tinha nem como identificar através dessa informação. Então ela falou: Senhor, me ajude. Inclinou a mão novamente em direção àquela luz. Alguém segurou a sua mão e disse: eu não vou te soltar. Passado alguns instantes, tiraram os escombros, a suspenderam pelos ombros, colocaram ela na maca. Ela não conseguiu ver nada com seus olhos cheios de poeira, de cimento. Ela foi levada ao hospital. Janelle Macmillan foi a última sobrevivente retirada dos escombros do World Trade Center. Ela ficou 27 horas debaixo dos escombros. Foi levada ao hospital, os médicos disseram: olha, vai ser normal você ter pesadelos e você nunca mais vai poder andar. E se você voltar a andar, vai ter muitas dificuldades. Mas sapato alto, esquece. Mas Janelle Macmillan nunca teve pesadelo. Ela estava feliz, porque aquela tempestade que ela passou a levou a conhecer o Mestre. Janelle Macmillan não é teóloga, mas ela teve uma experiência com Deus. Ela disse: eu sei que eu precisava passar por esta situação para conhecer a Cristo. Deus usou essa tempestade para que eu me aproximasse dele. Janelle Macmillan ficou 5 meses no hospital, fazendo tratamentos. Passado algum tempo, ela voltou a andar e colocar salto alto. E ela diz: eu sei que é Deus restaurando o meu corpo, porque Ele tem poder. Nunca teve pesadelos. Morava com seu noivo e disse: olha, nós não vamos morar mais juntos, porque isso não agrada a Deus. Vamos morar juntos quando nós nos casarmos. Foi discipulada pelo seu cunhado que era crente. E hoje ela congrega numa igreja evangélica em Nova York. Se você pesquisar na internet, você vai conhecer a história de Janelle Macmillan. Essa história saiu no Guardian The Post, na revista Time, e ela foi até no programa da Oprah, contando a sua história. E ela diz: eu não tenho pesadelos, eu não me sinto triste pelo que aconteceu, porque naquela tempestade eu conheci o meu Mestre, meu Senhor e Salvador, Jesus. As tempestades nos mostram a fragilidade humana.
As tempestades nos mostram a soberania divina. As tempestades nos leva a conhecer ainda mais a Cristo. E as tempestades nos mostram o poder de Cristo Jesus sobre elas. E isso implica que nós descansemos e que desfrutemos da paz que excede todo entendimento. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Oremos. Deus, constantemente, ou muitas das vezes, nós temos sido surpreendidos pelas adversidades, pelas tempestades da vida. E nessas tempestades, reconhecemos nossas fragilidades. Reconhecemos que não temos o controle sobre elas. Mas sabemos, ó Pai, que nada sai do teu controle. Que tudo o que acontece, acontece conforme o teu querer, a tua vontade e o teu propósito. Que mesmo que não entendemos, tudo o que acontece conosco contribui para o bem. E o bem é que Cristo Jesus seja forjado em nós, a ponto de nós dizermos, assim como o apóstolo Paulo, sem hipocrisia alguma, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ó Deus, trabalhe em nossos corações, a fim de que possamos descansar em Ti, em meio às adversidades. Ó Pai, fortalece a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Toma-nos em Teus braços e acalma, Pai, as tempestades dos nossos corações, pois sabemos que Tu tem poder para isso, ó Pai. Ó Deus, guarde esta mensagem em nossos corações e que a usemos no tempo certo e que a levemos para aqueles que estão sendo afligidos. É o que nós lhe pedimos no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.